Muy buenas tardes. Muito boa tarde. Un saludo al misionero Miguel Uma Bermúdez saudação Marín, ao missionário Miguel Bermúdez Marim, allá donde se encuentra, lá onde y ele se también a encontra, todos e los também que a están todos os que conectados estão a través del satélite conectados através Amazonas do satélite o Amazonas internet, ou en da los diferentes internet países. Hoy viernes, nos diferentes 10 de países. noviembre Hoje, de sexta, este 10 de año novembro 2023. deste ano de 2023, Leemos en el leiamos Evangelio según San Juan no Evangelho segundo São la João escritura que usó a nuestro hermano escritura que o William nosso irmão William en este usou mensaje nessa mensagem que estaremos vendo e ouvindo, intitulado Os Pastores Apacentando as Ovelhas do Senhor Jesus Cristo com ciência e com inteligência, pregado 11 de dezembro de 2013 em Coatzacoalcos, Veracruz, México. E nos diz ali no capítulo 9, capítulo 10, capítulo 10, versículo 9, onde nos diz: eu sou a porta, o que entrar por mim será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí no versículo 9 ele desenha uma estrela de Davi, e na outra Bíblia aí ele desenha também uma pirâmide e as eras, e escreve ali São João 10, versículo 7. Eu sou o bom pastor, versículo 11 continua dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o assalariado e o que não é o pastor, mas o assalariado, o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, deixa o lobo vir, deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata as ovelhas e a dispersa. Assim que o assalariado foge, porque é assalariado, e a ele não importa as ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço ao Pai, e ponho a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho também outras ovelhas que não são desse aprisco, e ele escreve aí, gentios. E nesse versículo 15, desenha uma estrela de Davi também à direita. Tenho também outras ovelhas que não são desse aprisco, aquelas também eu devo trazer, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu ponho a minha vida para voltar a tomá-la. E ele também desenha aí outra estrela de Davi. Ninguém me tira a vida, mas eu de mim mesmo a ponho por mim mesmo. Tenho poder. Aí ele desenha outra estrela de Davi. Tenho poder para dá-la e tenho poder para voltar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Os pastores apacentando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo com ciência e com inteligência. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem dos céus, nos estão apressando, façamos tudo rápido e bem feito. Pregado 4 de dezembro de 2004, em Bogotá, Colômbia, nos diz: por isso é que para esse tempo, esses mistérios das duas oliveiras foram dados a conhecer nesse tempo final. Tudo isso se manifesta através da sétima trombeta e do sétimo selo, porque a sétima trombeta e o sétimo selo são uma coisa: a vinda do Senhor. A vinda do Senhor com os seus anjos. Viram o simples que é tudo? Agora vemos no livro de citações, no parágrafo 11,
43 da página 128 nos diz, página 128, parágrafo 11, 43, diz, debaixo da sétima trombeta, e aí em cima ele escreve, Moisés e Elias, debaixo da sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo, e volta a escrever aí, Moisés e Elias, foi para a igreja. Encontramos debaixo do sétimo selo que quando essas almas que estavam debaixo do altar ali, os quais receberam túnicas, foram dadas túnicas não porque as mereciam, porque estavam na dispensação quando Deus ainda, e aí escreve dispensação da graça, quando Deus ainda estava tratando com os gentios. Judeus não. Que perfeito então são a sétima trombeta e o sétimo selo. Perfeitamente juntos a perseguição dos judeus. Agora vejam como ele coloca aí que a sétima trombeta é para Israel, o que o sétimo selo é para a igreja. E o que é? Moisés e Elias. E escreve do lado Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19. E 7 do 1 ao 7, 7 do 8 ao 17, 12 do 1 ao 17 e 15 do 1 ao 6. E em cima, aí ele também escreve, sétima trombeta é igual, sétimo selo. Ou seja, que o que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel. É por isso que eles o veem primeiro no meio da igreja, vê primeiro na igreja, e o povo hebreu o verá no meio da igreja. O que eles estarão vendo? Estará vendo os ministérios de Moisés e Elias sendo operados no meio da igreja. Agora vejam que também no parágrafo 11, 64 diz, lembrem que os que estão vivos não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor, tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E ele escreve a grande trombeta igual o sétimo selo, e escreve também a ressurreição. Vejam, a grande trombeta, que é a sétima, o que é a sétima trombeta? É o sétimo selo. E também a 13, 33, aqui lemos foi a 130, parágrafo 11 e 74, e passamos à página 149, parágrafo 13 e 33, diz, lembrem que os que vivem não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta com o último selo, que é o sétimo selo, será a vinda do Senhor, tocará, ou seja, vai soar, e os mortos em Cristo se levantarão primeiramente, apenas descansando até esse tempo. Aí onde ele diz, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, aí desenha uma estrela de Davi, e abaixo aí mesmo, do ladinho esquerdo aí, debaixo da estrela de Davi, ele desenha uma pedra angular e as eras. E em cima escreve, em cima desse parágrafo, a última trombeta e o último selo. A gentios escreve em cima aí, e o último selo, a gentios, é igual à vinda. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, portanto, façamos tudo rápido e bem feito, de acordo com a palavra de Deus, sem pressa e sem medo, com ânimo,
sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco em Espírito Santo nesse tempo final, como esteve com os apóstolos e como esteve com São Paulo entre os gentios. Portanto, façamos tudo rápido e bem feito, porque estão nos apressando do céu. No céu, há necessidade que apareça uma pessoa digna que tome o título de propriedade, abra no céu, e a única pessoa digna é o Senhor Jesus Cristo. E não pode aparecer para tomar o título de propriedade até que tenha redimido até o último escolhido de Deus. Enquanto ainda não tenha aparecido até o último escolhido de Deus, não pode se levantar do trono do Pai. Consequentemente, não pôde, nesse tempo, ter tomado o livro, ter trazido a terra e fazer a hora de reclamação, porque ainda estava fazendo intercessão com seu precioso sangue lá na cruz do Calvário que redimiu. Ele, com aquele sacrifício efetuado na cruz do Calvário, ele redimiu a todo aquele que o recebeu como seu Salvador. Ou seja, até que entrasse esse último escolhido e fosse lançado no cloro, ele não podia se levantar do trono de intercessão no céu, que estava fazendo intercessão até pelo último escolhido de Deus. Na mensagem, o que está em vós, na página 12, nos diz, aqui estão pelo parágrafo, vamos ver aqui, parágrafo 43 diz: e enquanto a colheita está madura e os operários são poucos, ou seja, da colheita, entremos mais profundamente a isso. Possivelmente teria algum pecador sentado perto, possivelmente teria alguém que nessa noite pode mudar o curso por completo, e se não fosse o tempo nessa manhã, nesta noite poderia fechar os livros. Lembrem, não entrará um mais quando esses nomes sejam redimidos. Vejam, não entrarão um mais, ou seja, quando esse último que está escrito aí entrar, não ia entrar mais nenhum. Por quê? Porque a porta se fecharia. Na página 103 do livro dos selos, 102 abaixo, 103 diz: agora o Cordeiro, durante o tempo de intercessão, conhece os que têm seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo, e até que não venham todos eles a serem manifestados nessa terra, ele não pode deixar aquele lugar. Entendem? Aí está perfeitamente a predestinação. Ele tinha que ficar ali porque ele veio morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenados para a vida eterna. Ele os viu por seu conhecimento prévio, não por sua própria vontade, porque a sua vontade é que não se perca nenhum, mas por seu conhecimento antecipado, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Então, enquanto faltasse um só nome por ser declarado na terra, Cristo teria que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. Pois tão pronto quanto este último nome tenha sido lançado ao cloro, então os dias de intercessão terminam. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais ainda. E então ele deixa o santuário e aquele lugar se converte em um tribunal de juízo. Aí todos aqueles que estão fora de Cristo nesse tempo. E escreve aí, ao terminar as eras. E continua dizendo, agora essas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixe o seu lugar de intercessão com o Pai. Isso está em Apocalipse capítulo 5. Ele toma o livro selado com os selos e os abre e os mostra no fim da era, quando a intercessão cessou e as eras da igreja tenham terminado. Ele vem, a primeira era, Éfeso se revelou e enviou o mensageiro. Agora observem bem, enquanto avançamos. Agora,
Continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo, que está em vós. Antes, agora todos escutem bem, antes que eu leia a Escritura, todo aquele que tinha que ser redimido, Deus pôs o seu nome no livro da vida do Cordeiro, antes de que o mundo até chegasse a ser criado, e escreve o livro da vida do Cordeiro. Quantos sabem disso? Isso é a Escritura. E nos últimos dias o anticristo será tão parecido à coisa real, à igreja real, assim como foi Judas, a tal grau que enganaria ao eleito mesmo se fosse possível. Isso é certo? Mas homem algum pode vir a Jesus a menos que Deus não traga. E todo o que Deus deu a ele vai vir a ele. E quando ele toma esse livro, o último nome, reticências, e escreve aí Apocalipse 5, de 1 a 19, vem todos na era luterana, ele os tirou fora. Todos na era de Wesley, ele os tirou fora. Todos nas diferentes eras, a era pentecostal, ele os tira fora. Eles estão aqui. Não vão ser julgados com ele. Eles serão raptados. E então, quando saia o último nome que foi colocado no livro da vida do Cordeiro, o qual foi imolado antes da fundação do mundo, quando esse último nome tenha sido redimido, o seu trabalho fica terminado. Ele vem para reclamar o que redimiu. Isso faz com que nossos corações sangrem. Mas, se isso continuar 1000 anos mais, não teria nenhum redimido. Agora aqui, ele continua citando essa porção que nós lemos do livro dos selos, da página 102 e 103, e o nosso irmão William continua dizendo, depois dessa porção que lemos do livro dos selos, páginas 102 e 103, o nosso irmão William continua dizendo, agora podemos ver porque a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhores dos senhores, vindo e ressuscitando os mortos em Cristo e transformando-nos a nós, os que vivemos, podemos ver porque ainda não se cumpriu, porque ainda tem pessoas que têm que ser chamadas e colocadas no corpo místico de Cristo. Veja o clarinho que ele nos falou aí, nessa mensagem que estamos lendo, que foi em 2004, onde lá ele nos mostra que ainda a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá ainda não estava cumprida, naquele momento ainda, porque ainda faltavam pessoas que tinham que ser chamadas e colocadas no corpo místico de Cristo. Ou seja, a segunda vinda do Senhor não podia ser cumprida enquanto estava fazendo intercessão até por esse último escolhido. Ele não podia se levantar do trono do Pai, tomar o título de propriedade e trazê-lo à terra aberto, porque abre no céu e traz aberto e entrega ao homem. Isso não tinha acontecido ainda naquele tempo. E aqui ele fala claramente. Podemos ver que a segunda vinda de Cristo ainda não havia sido cumprida como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, para cumprir a obra pela qual ele vem em sua segunda vinda, a obra de reclamação. Continua dizendo, por essa razão é que Cristo, com seu corpo glorificado, ainda não apareceu. Ou seja, não apareceu lá naquele tempo ainda, embora ele tinha feito o chamado, tinha sido feito o chamado de que alguém tomaria o livro, mas naquele momento ainda não tinha alguém que se apresentasse, porque esse alguém estava ocupado, ele estava fazendo intercessão. E não podia ainda aparecer para realizar essa obra de reclamação. Não se levantou do trono do Pai para tomar o título de propriedade, para ressuscitar os mortos em Cristo, mas Cristo em Espírito Santo está no meio da sua igreja nesse tempo final. Tem estado desde o dia de Pentecoste, estava nos dias de Jesus, mas em carne humana, no véu de carne chamado Jesus.
Nos dias de Jesus ele estava, mas em carne humana, o véu de carne chamado Jesus. E depois tem estado manifestado em sua igreja e falando à sua igreja por meio dos apóstolos e de diferentes anjos mensageiros. E um pouquinho mais adiante, desta mesma mensagem diz: e a última pesca milagrosa já foi Jesus Cristo já estando ressuscitado. E foram quantos peixes? Peixes grandes. E a rede não se rompia, e foram peixes grandes, o qual representam que eram peixes escolhidos. Porque quando tem muitos peixes e alguém vem escolher os peixes, não escolhe os pequeninos, escolhe os peixes grandes. E esses peixes grandes tipificam os escolhidos de Deus. São os escolhidos de Deus do povo hebreu. 144 mil hebreus. E são os escolhidos de Deus da igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia, o qual foi mostrado ao reverendo William Branham quando o anjo estava ensinando ele a pescar. Mas ele não pôde pescar os peixes grandes por algo que ele fez antes da hora, o qual foi puxar a linha muito forte antes do tempo. E então a linha se saiu com um peixinho tão pequeno como ali uma isca, mas tinha peixes grandes no lago. E o lago, pois, representa povos, nações e línguas, porque as águas representam povos, nações e línguas. Mas tudo aquilo dos peixes grandes que seriam pescados, depois foi mostrado na outra visão, quando ele viu a carpa. Isso que estava vendo na carpa era a pesca dos peixes grandes, mas mostrado desde outro ângulo e com outra visão. Aí é a terceira etapa, onde seria pescado os peixes grandes, e onde o povo hebreu verá o que está acontecendo. Veja onde é que esses peixes grandes são pescados. Na terceira etapa, na carpa. São os peixes grandes no meio da igreja e os peixes do meio do povo hebreu, 144 mil hebreus. Ou seja, aqui vejam onde se faz essa última pesca. É a pesca que o reverendo William Branham quis realizar, quis fazer. E foi mostrado que isso seria mais adiante e seria no cumprimento e sob o cumprimento da terceira etapa em uma grande carpa catedral. E continua dizendo, aí é onde vão acontecer os grandes milagres e maravilhas. E o reverendo William Branham diz que isso vai ser para Moisés e Elias e para Elias, as grandes maravilhas e milagres a nível internacional, o qual isso está no livro de citações, na página livro de citações, página 136, parágrafo 1208 diz: a noiva, antes que venha Jesus, eles terão todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim sucessivamente como a chuva tardia. E essa chuva tardia é para os 144 mil judeus. Todos os ministros terão isso e estamos só esperando a vinda. Agora a chuva tardia, 144 mil judeus, não. Isso é quando Elias e Moisés. Ali é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas têm estado procurando, os pentecostais por milagre, mas onde isso terá lugar vai ser sob Elias e Moisés. Devemos apenas esperar a vinda do Senhor. Apenas esperem, guardem suas lâmpadas arrumadas, todas completamente cheias de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, a cada hora. Apenas guardem-se prontos, estejam prontos, sejam doces e vigilantes. Agora veja o que continua dizendo aqui o nosso irmão William. E eles dirão, isso é o que nós estamos esperando, mas eles vão ver isso entre os gentios, no final da dispensação da graça, onde Cristo estará operando. E diz, o reverendo William Branham,
Vamos agora aí a 176, que é onde nos fala disso. Página 22, parágrafo 176 diz: E aí estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentem o mundo com as suas pregações e reúnam outra vez aos judeus, trazendo-os a arrependimento, trazendo-os outra vez para que creiam, quando vejam a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: Veja, esse é Deus quem esperávamos, é Ele, mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E um pouco mais abaixo diz: quando o Senhor Jesus Cristo venha por sua noiva e eles vejam a Ele, eles dirão: esse é o que nós temos esperado. Está ali ele vai se levantar com cura em suas asas. Isso é o que nosso irmão William diz aqui. Diz, e eles dirão: isso é o que nós estamos esperando, mas isso eles verão entre os gentios, no final da dispensação da graça, onde Cristo estará operando. E diz o reverendo William Branham, na página 119 do livro de citações, que para esse tempo já não terá tempo de salvação. Ou seja, para aquele tempo onde essas coisas estarão acontecendo, diz que já não terá tempo de salvação. Mas a terceira etapa vai ser para a igreja, para a noiva, para as virgens e para o mundo. Mas para esse tempo tudo já terá terminado. Isso está no parágrafo 1057 da página 119, onde nos diz que a terceira etapa é para a igreja, para a noiva, ou seja, para as fátuas, para a noiva e para o mundo. Nesse parágrafo diz: coloca primeiramente para os perdidos, mas será para a igreja, ou seja, as fátuas, e a noiva. Continua dizendo, também na mensagem Almas Encarceradas, aí nos fala dessa terceira etapa e diz que haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas, mas já não terá tempo de salvação, não terá tempo para arrependimento. Na mensagem, o que está em vós, também nos diz na página 6 dessa mensagem, parágrafo 25, diz: portanto, sabemos que estamos no tempo do fim. Aqui estamos. Eu não sei quanto falta. Ele nunca nos deixará saber isso, porque a sua vinda será como um ladrão de noite. Mas, amigo, irmão e irmã, estejamos apenas prontos, sem nos importar o resto. Sejamos honestos, vem, porque o mundo continuará como se nada. Eles tampouco saberão o que aconteceu. Quando as portas da misericórdia tenham se fechado, os pregadores vão estar pregando a salvação, vão estar causando com que as pessoas se arrependam, prosseguindo do mesmo jeito como sempre. Foi assim em outras eras. E também farão nessa era. Ali ele escreve: a porta da misericórdia. E o rapto será tão repentino e rápido que o mundo sequer se dará conta dos que foram. Escreve rapto. Isso é verdade. Não saberão nada a respeito. Ele vem e a leva. Terá ido e eles não saberão nada a respeito. Nosso irmão William continua dizendo: isso quer dizer que o tempo já terá terminado, o tempo para a redenção terá terminado. É disso que o anjo, quando levanta sua mão ao céu, diz: o tempo não será mais, o tempo da redenção, o tempo de salvação, o tempo para arrependimento já não será mais, já terá terminado a dispensação da graça. E, consequentemente, a dispensação do reino estará entrando e já estará sob o novo plano divino correspondente à terceira etapa e correspondente, consequentemente, à dispensação do reino. Vejam, depois que tenha terminado a dispensação da graça, tem um programa divino que está se realizando
sob a dispensação do reino. E graças a Deus que eu e você pertencemos a esse novo plano divino que corresponde a essa terceira etapa. E esse plano divino, qual é? Receber a fé de rapto. Esse é o plano divino no qual nós estamos vivendo. E sendo parte, somos atores desse plano divino depois que a dispensação da graça já tenha se fechado. Mas Deus vai estremecer esse mundo, assim como estremeceu Israel no dia de Pentecostes, começando na dispensação da graça. Agora vai estremecer o mundo todo, começando na dispensação do reino. Vamos ver aqui um lugar nesta mesma mensagem, onde nos diz, na página 13, diz: e continuará, não haverá mais nenhum arrependimento nacional, a nação está acabada, apenas vocês, indivíduos, ele escreve USA, apenas vocês, indivíduos, e muito em breve até isso acabará. Por acaso se ainda não se acabou? Agora anotem isso, vocês jovens, vejam, que tão longe do irmão Branham, 3 pontos, não é o irmão Branham, o que disse é correto, é certo ou errado, o pecado vai piorar mais e mais, até que um dia os céus se acenderão com fogo e isso vai cair na terra, e a terra vai ser queimada com calor ardente, mas os redimidos não vão estar aqui então já terão ido. E ele escreve: grande tribulação, o céu em fogo e cairá na terra e será queimada. E escreve Malaquias 4, 1 ao 6, Apocalipse 6, do 12 ao 17, que é o 6º selo, Apocalipse 11, do 13 ao 18, aí estão os ministérios de Moisés e Elias, e Apocalipse 9. E continua dizendo, o nosso irmão William aqui, vamos voltar a ler esse último parágrafo. Mas Deus vai estremecer esse mundo, assim como estremeceu Israel no dia de Pentecostes, começando a dispensação da graça. Agora vai estremecer o mundo todo, começando na dispensação do reino. Veja onde é que começa a dispensação do reino. Depois que se fecha a dispensação da graça, já entra de cheio a dispensação do reino sob um novo plano divino, e que corresponde a esse plano divino, a terceira etapa, onde Deus estremecerá o mundo todo. Mas primeiro é a etapa da palavra falada, dando assim aos escolhidos de Deus, a esses peixes grandes, dando-os assim a fé de rapto. Diz, embora o reino ainda não esteja estabelecido na terra, mas vai estremecer esse mundo. Deus vai mostrar o seu poder no meio da sua igreja e o mundo inteiro vai ser estremecido. Os pastores apacentando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo com ciência e com inteligência. Nos coloquemos de pé e deixamos assim conosco, nessa ocasião, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.